com o ibicaraense Saulo Araújo, ele que é biólogo, especialista em gestão ambiental, para falar com a gente sobre essa dura, difícil, mas certamente importante missão que é tratar do problema do lixão de Ibicaraí. Saulo, bom dia. Obrigado primeiramente por aceitar a nossa entrevista. Eu gostaria que você começasse se apresentando, para que o pessoal que vai assistir essa entrevista possa conhecer um pouco do Saulo, a história do Saulo, a formação do Saulo, para depois a gente entrar no problema dito. Bom dia. Bom dia, Dalton. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco com você sobre esse problema. Bom, eu sou Saulo, sou filho de Ibicaraí, nascido e criado aqui. Infelizmente, eu tive que sair daqui para estudar porque a cidade, na época, não oferecia condições. E fui em busca da vida, do sonho, como muita gente que sai daqui. Mas Ibicaraí continuou no meu coração e por isso que eu voltei, agora não para ficar, mas aí voltei mais com uma experiência mais na bagagem, algumas informações, e aí para tentar também ajudar a cidade nas questões que eu também sofri quando morava aqui, principalmente na questão do lixo. Então, durante toda essa minha caminhada, toda a minha formação, eu vinha pensando como aplicar isso na minha cidade, E hoje, graças a Deus, eu estou aqui de volta e estou aí tentando debater um pouco com as pessoas, conversar um pouco, mostrar um pouco de alguns caminhos possíveis para resolver o problema do lixão. E estou aí à disposição. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre um assunto tão delicado como o lixão. E um canal que tem uma audiência boa, que tem um alcance bom. E eu sei que muita gente vai assistir e vai entender um pouquinho daquilo que a gente está tentando passar. Nós tivemos ontem uma reunião no bairro Duque de Caxias, no colégio Natécia Kauak, promovido pela presidente do bairro, a Silvana de Santana, onde foi proveitoso, mas a gente teve a ideia, transmitimos ao vivo, inclusive, pelo nosso canal no Facebook, a gente teve a ideia dessa entrevista para que pudesse ter um tempo maior, até sem interrupções, para você explanar esse plano de ação. Nós já ouvimos a sua entrevista na Palestina FM com o Zildo, no programa do Josevan, e a gente viu também que tem muita coisa já feita fora daqui, que você não está falando de uma utopia, de uma coisa que não é real. Gostaria que você iniciasse primeiramente falando desses projetos que você já realizou fora, para depois a gente entrar no problema de Ibicaraí propriamente dito. Perfeito. Na verdade, assim, o que eu faço aqui, o que eu tenho feito na minha vida profissional é aplicar a legislação, primeiramente, que exige que os municípios encerrem os seus lixões por lei. Desde 2014, os lixões eles deveriam ser extintos nos municípios do país. E assim, todos os municípios que estão tentando estão se batendo, tendo algumas dificuldades. E aí, para isso, o Ministério do Meio Ambiente lançou um manual para a resolução desses problemas. Claro, mediante estudos, técnicas, pesquisas de onde já foi aplicado, onde não foi aplicado. E aí eu já venho aplicando essa tecnologia em outros lugares. Já participei de algumas equipes de elaboração dos planos de resíduos sólidos, implementação dos planos de resíduos sólidos. Já trabalho com isso, com gestão integrada de resíduos sólidos, implantação de coleta seletiva em condomínios, em municípios. Já trabalhei em alguns municípios fora do estado da Bahia, no Piauí, no Maranhão. Agora mesmo a gente está tentando fechar um contrato Macapá, Belém do Pará, porque são iniciativas que, como você bem disse, são aplicadas em outros locais. A gente tem uma série de informações aí de cidades que deram certo e que não deram certo. E aí, à medida que a gente vai trabalhando o assunto, passando por cima das dificuldades, a gente vai identificando os melhores caminhos, as melhores alternativas, e aí a gente traz para cá, para Ibicaraí, essa proposta, que é justamente pegar um apanhado de todas as iniciativas que deram certo em outros locais e tentar aplicar aqui. Então, na verdade, eu trago essa experiência, primeiramente como membro, participante das equipes que faziam esses planos. Enfim, tem trabalhos meus na internet já publicados de avaliação de planos, inclusive avaliação do plano municipal de Salvador, como ele foi feito, avaliação de diagnósticos de resíduos sólidos feitos em outras cidades. Tem uma gama bastante grande de trabalhos já feitos nessa área. E aí, assim, o que eu trago para Ibicaraí é justamente a simplificação desses planos, até porque a gente sabe que a administração, o dinheiro é curto, a cidade de arrecadação é baixa, e o grande problema para se implantar a gestão de resíduos sólidos no município é o alto custo. Então, a proposta que eu tenho para Ibicaraí é justamente
ver quais são as vias de custeio dessas alternativas. Aí pode ser a iniciativa privada, pode ser o poder público federal ou estadual, mas desde já a gente está começando ainda, passo a passo, lentamente, aplicar aqui em Bicaraí aquilo que já foi aplicado em outros locais. Ontem nós vimos, tanto na sua participação na Palestina FM, quanto no programa, na palestra ontem lá no Duque de Caxias, quando eu transmiti ao vivo, a participação do ouvinte, do internauta, lá de Itajaí, Santa Catarina, o Adriano Silva. Ele é daqui, de Bicaraí, da região, e sempre participa aí nas nossas programações. Ele falando que esse plano já foi desenvolvido lá e que, inclusive, deu certo, né? E você, em off depois, o Zildo comentou que você participou também desse projeto lá em Itajaí. Qual é a realidade de lá? É muito maior, certamente, do que a daqui. Sim, na verdade, a gente está falando do Vale do Itajaí, que é uma concentração de algumas cidades, alguns municípios, é uma região de alguns municípios. O que acontece lá em Itajaí, que é diferente daqui, é que por ter mais acesso, realmente a gente sabe que a região sul e sudeste tem mais acesso às informações, aos recursos, e eles estão bastante avançados em relação a nós aqui no norte e nordeste. O que acontece lá em Itajaí, o trabalho que foi feito lá, do qual eu participei, foi um trabalho de plano de negócio para a implantação de uma central de triagem de resíduos sólidos, que foi feito exatamente os diagnósticos, os levantamentos dos principais pontos de produção e acúmulo de resíduo, e foi custeado por nesse caso específico, por um ente privado. A prefeitura já tinha dado suporte de implantação da coleta seletiva, elaboração dos seus planos, tudo direitinho. E aí os entes privados, a iniciativa privada tem muito interesse nos resíduos sólidos, porque é de alto valor comercializável. Então o que acontece? Um empresário, por assim dizer, eu não posso citar nomes por conta de questões de sigilo e tudo, ele identificou que o Vale do Itajaí tem uma grande produção de resíduos recicláveis. Então ele, sabidamente, investiu em uma central de triagem de resíduos. E hoje é a própria empresa que faz a coleta. A coleta não é mais a prefeitura que faz. A prefeitura só teve o papel de implantar a coleta seletiva, convencer os seus cidadãos a separar os materiais recicláveis dos não recicláveis, e os recicláveis, esse empresário específico, nesse caso específico, ele faz a coleta. Então, já desonera o poder público, porque ele deixa de passar, se ele fazia uma coleta de uma semana na cidade, para pegar todo o resíduo, ele já pode diminuir essa pela metade, então ele já passa só 2 dias ou 3 dias, porque a própria empresa já está fazendo esse serviço e lucrando com isso. Então, são trabalhos, o exemplo do Vale do Itajaí é um exemplo muito bom para ser levado para todo o país, porque dadas as peculiaridades do local, as dificuldades, o clima, as distâncias entre as cidades, tudo isso, a gente percebe que foi superado e que dá para incluir a iniciativa privada em todo esse processo. Em vez de a gente ficar esperando que só o caminhão da prefeitura passe e pegue, é possível e é muito provável que aqui em Bicaraí seja aplicado como em outros lugares, assim como está sendo aplicado agora no Vale do Itajaí, que também é muito novo, muito recente essa central de triagem lá. Então, assim, quando a gente inclui a iniciativa privada, fica mais fácil, que é a questão de financiar esses empreendimentos. Um empreendimento de uma central de triagem hoje, ela custa cerca de 1,5 milhão. Então, é custoso, porque tem esteiras transportadoras, tem máquinas de prensar, tem balanças, empilhadeiras, o galpão, caminhões. Então, não é algo fácil. Então, o próprio empresário percebeu um potencial, investiu recursos e ele visa tirar esse lucro ao longo dos anos fazendo a coleta seletiva no município de Itajaí. Ontem, na reunião no Duque de Caxias, uma coisa me chamou a atenção, você falou a respeito de um bairro em Salvador, onde já foi aplicado esse processo e hoje tem lixo zero. Sim. Me explica um pouco para a gente isso. Bom, exatamente. Se a gente tiver acesso à internet, é possível, é interessante falar isso com os seus ouvintes, que estão pela internet. Hoje a gente vive a era da comunicação. Então hoje as informações elas passam muito rápido. E hoje é muito fácil identificar um bairro em Salvador chamado 7 de Abril. É um bairro que ele fica exclusivamente em um lugar onde funcionava o lixão de Salvador. Fica próximo de Canabrava. Então é uma área de risco. Quando o lixão saiu, aquela população ficou meio desassistida. Tinham pessoas que viviam do lixão de Salvador ali, tudo direitinho. Só que o que eu acho interessante é que a própria comunidade se mobilizou
e instituiu a própria coleta seletiva no próprio bairro. A gente está falando de um bairro de 14 mil habitantes. Então, assim, eles conseguiram se organizar de forma a não mais precisar que a prefeitura fizesse a coleta. Claro, alguns resíduos a prefeitura ainda faz a coleta, que são aquele resíduo de banheiro, de unidades de saúde, clínicas, laboratórios, aí a prefeitura tem que se responsabilizar, ou os geradores. No caso do resíduo comum, a própria comunidade deu uma destinação para os resíduos orgânicos, para uma horta orgânica na própria comunidade, ou seja, os restos de alimentos são processados, eles entram em um processo de compostagem, viram adubo e alimentam a horta da própria comunidade, que tem acesso aos legumes e às verduras que são produzidos naquela horta. E os resíduos recicláveis, ou seja, o plástico, o papel, papelão, vidro, metais, eles são destinados para uma cooperativa no próprio bairro, que processa esses resíduos também, separa, enfarda, embala e vende para a indústria. Então, realmente o bairro de 7 de Abril em Salvador é um exemplo ótimo de participação popular, porque foi a comunidade em si. É bom deixar claro que Salvador não tem coleta seletiva. A gente fala assim, existem alguns pontos, claro, Salvador, algumas capitais demoraram 15, 20 anos para implantar a coleta seletiva. Salvador é um município de quase 3 milhões de habitantes. Então a gente não está falando de algo que seja fácil de aplicar. Então, alguns pontos de coleta seletiva, pontos de entrega voluntária ainda tem, mas a educação ambiental do município ainda está se arrastejando, ainda tem pessoas, moradores que colocam, isso é muito importante dizer. Nossa colaboração como morador é importante, porque quando a prefeitura dispõe um ponto de entrega voluntária de recicláveis, naquele ponto de entrega voluntária só deve ir os recicláveis. E muitas vezes eu vejo os populares colocar resto de alimento, colocar lixo de banheiro em um local contaminando aquele resíduo que vai ser recurso para outra pessoa. Então, assim, acontecem esses casos, acontecem. Mas no bairro de 7 de Abril, em Salvador, esse viés de não utilização do recurso não existe. Lá as pessoas conseguiram se educar, claro, volto a bater nessa tecla. A participação popular é muito importante. Então, o morador ele tem que se conscientizar de que agora ele precisa resolver o problema do lixo mais do que nunca, como produtor de lixo. Então, a população, claro, as associações de bairros que foram lá de casa em casa, instruir, panfletar, informar os moradores. Teve uma participação muito boa dos agentes comunitários de saúde, que são aqueles que vão de casa em casa, que conhecem a realidade de todo mundo. Então, os moradores de 7 de Abril, eles conseguiram fazer isso. E a gente está falando de um bairro de 14 mil habitantes. Se a gente pensar que Bicaraí tem cerca de 25 mil habitantes, a gente está muito próximo de atingir isso. E ontem, naquele debate que a gente teve lá no colégio, na Tessia Kauark, eu fiquei muito feliz, porque dá para identificar a energia que tem para se resolver o problema. É só canalizar essa energia para que todo mundo faça parte, em conjunto, da resolução desse problema. Muito bem. Depois de apresentarmos aí o currículo do Saulo, as experiências que já foram desenvolvidas em outros locais, voltando agora para a nossa realidade. Ontem muito se falou a respeito desse tal plano. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é, como funciona e qual a perspectiva de tempo para que ele esteja pronto. Perfeito. Olha só, o plano de resíduos sólidos, ele é uma condição legal. Todos os municípios devem apresentar o plano de resíduos sólidos. O plano é como o próprio nome diz, é a estratégia que o município vai ter para dar solução ao seu problema do lixão. Só que esse plano, ele é muito sensível para ser produzido, porque essas estratégias elas devem ser estratégias duradouras. Eu não posso só dizer, vou tirar o lixão. Sim, e aí? E o próximo passo, qual vai ser? É justamente isso que o plano contempla. Esse plano ele traz algumas informações que vão justamente permitir atrair os investimentos, vão justamente permitir definir a participação de cada ente. Por exemplo, no plano eu vou definir qual é o limite da participação do poder público, qual é o limite da participação dos grandes geradores, porque não é justo que um grande gerador, um grande comerciante, seja responsável pelo lixo no mesmo nível que o morador comum. Então o plano ele visa isso também, separar
quem são os geradores e responsabilizar todos eles. E, além disso, o plano ele é uma condição legal para que o município acesse recursos financeiros para poder implantar as questões de solução que vão solucionar a questão do resíduo sólido. Ou seja, hoje, se a Caixa Econômica Federal, a Fundação Nacional de Saúde, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, várias instituições financeiras têm linhas de financiamentos para os resíduos sólidos. Eu posso hoje montar uma cooperativa, fundamentar ela na lei, legalizar ela todo direitinho e ir em uma dessas instituições financeiras e solicitar um financiamento para estruturar a minha cooperativa. E eles financiam desde galpão, compra de terrenos, até maquinários e capital de giro para esses empreendimentos. A questão do município apresentar esse plano vai facilitar o município acessar recursos, por exemplo, para construir um aterro sanitário, que é caro, para implantar uma coleta seletiva, que é cara. Então, é uma condição definida em lei. Aquele município que quiser arrecadar fundos para resolver o problema do lixão, precisa obrigatoriamente apresentar esse plano. Então, esse plano ele tem um prazo de elaboração de 20 meses, porque são pesquisas aprofundadas. Por exemplo, quando eu for identificar no plano qual o possível local que vai ser o aterro sanitário, esse local ele precisa passar por um estudo técnico antes. Proximidade de casas, de rios, o lençol freático, se o solo comporta esse tipo de empreendimento. Então, eu preciso fazer alguns estudos. Então, o prazo de duração são de 20 meses. E a partir daí, da conclusão do plano, eu vou ter também o prazo de implantação das ações. A partir daí eu vou dizer que em tantos meses eu construo um aterro sanitário, em tantos meses eu construo uma usina de reciclagem, uma central de triagem de resíduos, ou uma usina de compostagem, ou o que é que seja. Na verdade, o plano é a nossa estratégia. Para não sair fazendo coisas que não vão dar prosseguimento, a gente senta e planeja, mas planeja de acordo com dados técnicos. Claro, a participação da população é interessante, até porque a própria validação do plano ela é feita por meio de audiências públicas. Vai chegar um momento em que a população inteira vai ser convocada para algumas reuniões, claro, por bairros, por associações, porque precisa abranger toda a população. E aí, nesse momento, a população vai dar a sua contribuição. É nesse momento que a gente vai indicar, olha, vocês estão aí dizendo que vai atrair uma empresa, mas aqui no bairro tem uma cooperativa que pode já dar prosseguimento e aplicar aquilo que foi aplicado em 7 de abril. Entende? Então, a questão do plano é essa. Eu posso adiantar aqui que na questão da elaboração do plano, eles são feitos em 5 fases. A gente está finalizando a 3ª fase agora, que é a do diagnóstico dos resíduos aqui no município. As próximas 2 fases vão ser justamente essas consultas públicas, os estudos técnicos do local, tudo isso. A possibilidade de se construir aterro sanitário com os municípios vizinhos, porque a própria legislação permite isso, que se Bicaré não tiver condições de pagar por um aterro sanitário, ele pode juntar com Floresta Azul, com Itapé, com Barro Preto, e aí ter um empreendimento mais viável para essa localidade. No sentido do plano, ontem também eu notei que houve um questionamento que o município já teria apresentado na gestão anterior um plano que foi descartado. Qual foi a possibilidade? Por que foi descartado? Por que é preciso fazer esse plano novamente? Ótimo, é ótima sua pergunta. E é muito bom deixar isso muito claro. A gestão passada apresentou no mês de junho, precisamente no dia 16 de junho de 2016, apresentou um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Como eu venho dizendo, é uma condição legal e todos os municípios deveriam apresentar esse plano. Mas a própria lei, ela determina que esse plano ele tem que conter um conteúdo mínimo, são critérios mínimos de aprovação. Esses critérios vêm justamente dizendo quais são os locais possíveis onde vão ser instalados os aterros sanitários ou as centrais de triagem, qual o volume e o peso específico dos resíduos gerados no município, quais são os custos que a prefeitura tem com a limpeza pública. Tudo isso é definido em lei. A Lei 12.305 de 2010, quem quiser dar uma olhada, vai na internet, bota lá no Google, Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é fundamentada por essa lei
E lá no artigo 9º, trazem 19 itens, que são os critérios mínimos de aprovação desse plano. Bem, a Prefeitura de Bicaraí, assim como várias prefeituras em todo o país, estão recebendo notificações dos órgãos ambientais para a apresentação desse plano. E essas notificações elas vêm com prazo. Muitas vezes o prazo é de 2 meses, 3 meses, até por conta da desinformação de todo o pessoal jurídico. Eu já vi casos de juízes determinarem que se construa um aterro em 6 meses, sendo que os estudos para construir um aterro duram no mínimo 1 ano e meio de estudo.